não conhecia o Senhor. Juízes 2, de 6 a 14. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança com Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Vamos mais ou menos fazer uma lembrança de qual o contexto desse texto. O povo havia ficado 400 anos cativos no Egito. O Senhor levantou Moisés para que, sob a liderança de Moisés, o povo saísse do Egito. E ali vocês conhecem toda a história das pragas, até que houve a última praga, que foi a morte dos primogênitos. O povo saiu. Deus fez dezenas de milagres na frente de todo o povo. Eles testemunharam todas as maravilhas que Deus operou para que eles fossem arrancados do Egito, para que ficasse bem firme de que era o Senhor que os havia retirado do Egito, e não que eles haviam saído por conta própria. No Egito, por causa da murmuração do povo, o Senhor mandou que os espias fossem espiar a terra, e quando eles voltaram, os espias, o povo ficou com medo, começou a murmurar contra o Senhor. Eles ficaram com a posição da grande parte dos espias, e apenas Josué e Calebe olharam aquilo que o Senhor os havia prometido. O Senhor vai nos entregar aquela terra que mana leite e mel. É o Senhor que está na nossa frente. E os outros não. Não, mas eles são gigantes, as cidades são fortificadas. E daí o povo começou a murmurar contra Moisés e contra o Senhor. Foi para isso que o Senhor nos tirou lá da terra do Egito? Para que nós morrêssemos na mão dos nossos inimigos? E daí o Senhor decretou que nenhum adulto que saiu do Egito entraria na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. E daí eles ficaram peregrinando pelo deserto durante 40 anos, até que todos os adultos que haviam saído do Egito morressem. Então, no Egito, em Canaã, só entrou os jovens e Josué e Calebe. E Josué, depois da morte de Moisés, é Josué quem assume aquele papel de liderar o povo na tomada da terra prometida. E aqui, nesse texto, está falando a respeito da morte de Josué e o que aconteceu logo após a morte de Josué. Então vamos lá. Então, havendo
Josué despedir do povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Então, foi feita a divisão da terra, onde queria ficar cada uma das tribos, qual é a posse que cada um teria, e Josué despediu o povo para que cada um fosse para a sua herança. E daí, aqui no versículo 7, então, começa a fazer uma declaração, uma constatação. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. Então, o que ele está falando aqui? Que o povo de Israel, eles serviram ao Senhor tanto durante a vida de Josué, como também da vida daqueles anciãos que haviam sido contemporâneos de Josué. Então, eles permaneceram firmes ainda servindo ao Senhor, até a morte de Josué e também até a morte daqueles anciãos que haviam servido junto com Josué. E que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Porque tinha muito jovem, muitos adolescentes, que eles tinham sido testemunhas oculares daquilo que o Senhor tinha feito no Egito e daquilo que o Senhor tinha feito no deserto. Só que agora, já tinha passado 40 anos no deserto, já tinha passado muitos anos ali já até a tomada de posse da terra, né? Então eles já eram anciãos, mas eles tinham sido testemunhas oculares. Eles tinham visto aquilo que o Senhor tinha operado. E essa declaração do versículo 8 é uma coisa maravilhosa, né, irmãos? Olha. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor. Olha que descrição. Quem dera, quando a gente falecesse, a gente recebesse essa mesma descrição. Que a gente era filho do fulano de tal, servo do Senhor. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança, na terra que ele herdou, né? Em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais, quer dizer, foram sepultados, né? Foi também congregada a seus pais toda aquela geração que eu acabei de dizer, né? Aqueles que foram contemporâneos a Josué. Porém, outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Eles serviam ao Senhor, eles conheciam o Senhor, mas eles cometeram uma falha gravíssima. Eles não contaram aos seus filhos a experiência que eles tiveram, aquilo que eles testemunharam com as suas próprias vistas, aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles sabiam. E o que aconteceu? A geração seguinte não conhecia o Senhor e nem as obras que o Senhor havia realizado. Não é triste? Homens de Deus, servos do Senhor. Mas como isso, irmãos, é recorrente na história? Uma geração se levanta, uma geração que conhece o Senhor, uma geração que tem experiência com o Senhor, mas falha na transmissão da palavra à próxima geração. Então, essa geração que se levantou, que não conhecia o Senhor, nem as obras que o Senhor havia realizado, eles fizeram, os filhos de Israel, o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, quer dizer, eles começaram a servir os deuses que eram servidos pelos povos que moravam ali naquelas terras. Irmãos, tudo pertence ao Senhor. Agora, como que o Senhor pega uma terra, a terra de Canaã, em que tinham povos que moravam ali há séculos? Aqueles povos, eles haviam construído cidades, plantações, criavam gado, muralhas, sistema de irrigação, sistema de defesa.
E vem o Senhor e fala assim, eu vou tirar todas essas nações daqui e vou dar para os descendentes de Abraão, Isaac e de Jacó. Ué, mas como que o Senhor faz isso? Eu faço porque tudo é meu. E o Senhor faz isso. E não deve explicação para ninguém. Agora, sabe qual foi a razão que o Senhor fez isso? Porque eles eram idólatras. Porque eles não serviam ao Senhor. E sabe o que diz a palavra? Que quando o Senhor prometeu a dar aquelas terras para o seu povo, o Senhor já sabia que o povo dele ia fazer pior do que aqueles homens lá faziam. Aqueles pagãos. E ele fala assim, né? E é por isso que eles serão levados cativos novamente. Então, quando eles foram levados, depois de alguns séculos, que eles foram levados cativos para a Babilônia, e ficaram lá 70 anos, eles foram levados cativos lá para a Babilônia, porque eles repetiram aquilo que aqueles povos pagãos faziam naquela terra de Canaã. Então, ao invés deles irem lá para servir ao Senhor, eles foram lá e começaram a servir os mesmos deuses que aqueles povos pagãos serviram. Então eles começaram a servir aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. E foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. Um outro erro que eles cometeram foi que eles não expulsaram todas as nações. Algumas foram expulsas, algumas foram exterminadas, mas muitas, eles passaram a conviver com essas gentes. E o que aconteceu? Eles começaram a servir os deuses desses povos, que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu nas mãos dos espoliadores. Então, quer dizer, quando a gente vê lá, por exemplo, assim, o povo sendo oprimido pelos filisteus, etc., tal, é tudo fruto disso daqui. O abandono que eles tiveram do Senhor. Que os pilharam e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Então, veja só, foi o Senhor que colocou o povo na terra, mas era o próprio Senhor que usava os inimigos do povo para punir o povo. O Senhor está no controle de toda a situação. Então, às vezes, você lá no seu trabalho, você esteja sendo oprimido pelo seu patrão ou pelo seu chefe. Às vezes é o Senhor que está querendo te ensinar alguma coisa. Em todas as situações. Nada acontece por acaso, como eu disse lá, quando eu comecei a falar um pouquinho sobre a história da igreja, né? Então, um texto bem rápido e bem simples e fácil de entender. E eu quero fazer algumas reflexões e eu quero perder um pouquinho mais de tempo nas reflexões. Inclusive, essa era uma característica da pregação puritana. A pregação puritana, eles ficavam mais tempo nas aplicações do texto do que propriamente do texto. E é isso que nós vamos repetir aqui nesta manhã, nos 504 anos da Reforma Protestante. Primeira reflexão, que o desconhecimento do Senhor gera escravidão. Isso aconteceu lá? Isso acontece durante toda a história do homem e continua acontecendo nos nossos dias. Aqueles que não conhecem ao Senhor, eles acabam sendo escravizados por outras coisas, por outros pecados. Então, são pessoas que são escravizadas pelos seus próprios desejos, pessoas escravizadas por vícios, pela bebida, por drogas, pelo sexo, pelos prazeres, pelo trabalho, pelo dinheiro, pelo sucesso. A pessoa, ele abandona o Senhor, achando que ele vai estar livre, porque as coisas do Senhor oprimem, e ele será oprimido por senhores nada benevolentes, nada misericordiosos. Isto acontece nos nossos dias. O desconhecimento do Senhor gera escravidão. Veja seus amigos, do que eles são escravos. Veja os seus parentes, aqueles que não conhecem o Senhor. Veja do que eles são escravos. E muitas vezes, eles não têm nem consciência de que eles são escravizados. Então, assim como aquele povo, ele foi escravizado, porque eles abandonaram o Senhor.
nos dias de hoje também, aqueles que abandonam, aqueles que não conhecem o Senhor, também continuam sendo escravos, escravizados. O conhecimento do Senhor não é hereditário. Então não é porque você é temente ao Senhor, não é porque você conhece ao Senhor, que o seu filho, por uma questão de geração espontânea, vai servir ao Senhor. No Evangelho não existe geração espontânea. Não existe. Nós vimos no texto. Uma geração conhecia, a geração seguinte não conhecia. Basta uma geração para se perder o conhecimento do Senhor. Uma geração. Então nós estamos aqui nesta manhã, falando a respeito do Senhor, falando a respeito do Evangelho, falando a respeito dos pilares da Reforma Protestante, que tanto aquece o nosso coração. Mas basta uma geração para que isso seja deixado de lado, para que o Evangelho seja deixado de lado, para que o solos Christus seja deixado de lado, para que a palavra do Senhor seja colocada. Uma geração. E nós podemos testemunhar isso na história recente. Quantos e quantos pais que nós conhecemos, que faz parte do nosso relacionamento, que são fiéis, conhecem o Senhor, mas a próxima geração já não conhece o Senhor. Então hoje nós estamos comemorando os 504 anos da Reforma Protestante. Quando tudo parecia perdido, um homem lê à luz de velas, o justo viverá pela fé. O texto que nós lemos já durante o culto. E nessa época aqui, no início do século XVI, parecia tudo perdido também. Ninguém conhecia o Senhor. As pessoas tinham acesso às Escrituras apenas no latim. E mesmo as pessoas tendo acesso ao latim, a maioria das pessoas eram analfabetas. Até muitos padres, embora eles fossem padres, eles eram analfabetos, eles não conheciam as Escrituras. Então, foi uma época de trevas. Época de trevas. Em que as pessoas, eles não conheciam o Senhor e nem tinham acesso. A igreja de Roma degradou as Escrituras sagradas por contaminar a pureza do cânon com seus acréscimos apócrifos, por suplementar os relatos inspirados com enorme quantidade de tradições espúrias, por admitir que somente a interpretação que está de acordo com a anuência unânime dos pais e da Santa Madre Igreja, e particularmente por diminuir o papel da pregação, enquanto os seus sacerdotes se ocupam com histórias miraculosas a respeito de Maria, dos santos, das imagens, e exaltavam a importância da missa com suas cerimônias e rituais múltiplos e elaborados. Assim, a pregação foi deteriorada e quase desapareceu. Os reformadores protestaram fortemente contra isso e contenderam com todo vigor para resgatar a santa palavra de Deus. Homens deram suas vidas para que nós voltássemos à palavra de Deus, para que os alemães tivessem as Escrituras em alemão. Homens morreram para que os ingleses tivessem a palavra de Deus em inglês. Homens deram suas vidas para que a palavra de Deus chegasse nas nossas mãos. Pessoas entregaram as suas vidas, não no sentido delas morrerem, mas delas darem todo o seu tempo para traduzirem as Escrituras, para que nós fôssemos alfabetizados. Porque naquela época, não somente as pessoas eram analfabetas, como havia incentivo para elas continuarem analfabetas, para que elas não tivessem acesso às Escrituras. Então, as trevas, elas prevaleciam em todos os lugares, até que Deus levantou homens para que a palavra de Deus fosse resgatada. E o que aconteceu? Por que chegou naquela situação?
Por que o vigor da igreja primitiva não chegou até ao século XVI? Que o evangelho ele estava restrito a pequenos grupos isolados, e não à sociedade de uma maneira geral. Porque eles falharam em transmitir de uma geração para outra. Aí que está a falha. Na pregação. Na transmissão do evangelho. No ensino. Então veja só. Não era diferente o que estava acontecendo aqui no século XVI, no início do século XVI, com o que aconteceu lá na época de Josué. Uma geração não transmitiu a palavra do Senhor para a geração seguinte. Prevalecia na igreja medieval a crença de que Deus não negaria sua graça a quem fizesse o seu melhor. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. É diferente dos dias de hoje? Conversa com as pessoas do seu relacionamento que elas se dizem cristãs. Se elas não concordam com essa afirmação. Elas vão concordar. Você acha que Deus vai, mesmo que aquela pessoa ali tenha os seus erros, você acha que Deus vai negar a salvação para uma pessoa que é sincera? Para uma pessoa que é boa? É a situação da igreja de hoje. E quando a gente ouvia falar lá do que eles se preocupavam em passar para o povo, nós vemos o que acontece hoje nos cultos da maior parte das igrejas. É venda de bênçãos. É venda de profecia. É venda disso, é venda daquilo, é barganha disso, é barganha daquilo. E daí vieram os reformadores e eles contenderam, né, contra os pilares da igreja medieval. A igreja medieval pegava assim, a Sagrada Escritura e a tradição, a graça e os méritos, a fé e as obras, Cristo, Maria e a igreja. Glória a Deus, a Maria, a igreja e aos santos da igreja. E vieram os reformadores e protestaram. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, por que a igreja evangélica se divide tanto? Eu falei assim, porque nós somos protestantes e não concordantes. Então eles protestaram. Falaram, não, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e glória somente a Deus. Eles resgataram a palavra de Deus. Eles resgataram a graça, a fé, Cristo e a glória somente a Deus. Então, por que a situação, de novo, está desse jeito que está? Porque, novamente, em algum ponto, houve essa ruptura. Alguém deixou de pregar. Alguém deixou de falar. Alguém deixou de ensinar. Alguém deixou de testemunhar. Alguém deixou de enviar. Cabe aos líderes da igreja e das famílias a responsabilidade sobre ensinar. Então, da igreja, de uma forma geral, cabe aos pastores, aos presbíteros, aos anciãos, aos auxiliares, aqueles homens mais qualificados, ensinar a igreja, equipar a igreja. E cabe ao chefe de cada família, ao pai e à mãe, passar essa mensagem adiante. Veja o que Paulo fala para Timóteo. Sabe, desde criança, desde menino, as Sagradas Letras, que aprendeu com quem? Com a mãe e com a avó. Olha o papel sublime da mãe. O maior papel que uma mãe pode fazer é transmitir as Sagradas Escrituras para os seus filhos. E, irmãos, infelizmente hoje, nós vemos famílias cristãs, piedosas, mas que a maior preocupação dela é que o filho seja aprovado numa universidade federal, ou na USP, ou na Unicamp. Todas as energias da família, todos os recursos são canalizados para aquilo. O meu filho, ele não quer saber de Cristo,
mas ele entrou para medicina. Ah, o meu filho não quer saber de Cristo, mas ele é bem sucedido na sua vida profissional. O meu filho não quer saber de Cristo, mas ele fez um bom casamento. Meu filho não quer saber de Cristo, mas ele é um bom filho. E sabe para que está entregando o seu filho e as próximas gerações? Para a escravidão. Sem contar, o principal, para o castigo eterno. Ou nós não acreditamos nisso? Ou será que nós somos universalistas? Que a gente acha que um Deus misericordioso não vai mandar as suas criaturas para o inferno? Então nós estamos fazendo o que aqui? Ou será que nós somos igual Testemunho de Jeová, igual Adventista, que nós acreditamos no extermínio, que uns vão para o céu e aqueles que não irão para o céu serão exterminados, desaparecerão, assim como os cachorros, os gatos, os passarinhos. Né? E a palavra de Deus, e as palavras do Senhor que fala a respeito desse assunto, nós vamos desprezar? Então nós acreditamos mesmo que aqueles que morrem sem Cristo irão padecer eternamente? Se nós tivéssemos essa consciência, o maior objetivo na criação dos nossos filhos não é que eles fossem felizes, mas que eles conhecessem a Cristo. E como consequência deles conhecerem a Cristo, eles podem ser felizes. Pais, acordem. Não repitam o que aquela geração fez. E um grande problema é quando a gente tem esse pensamento. Ah, isso todo mundo já sabe. Ah, isso eu já falei. Isso é um problema. A gente fala uma, duas vezes, depois fala, não, já falei sobre isso. Agora, irmãos, por que Jesus instituiu a ceia? Porque ele sabe que a gente esquece. E a gente precisa lembrar. Igual a mãe, que toda vez que o filho vai sair, fala assim, cuidado. Não fala. Então, com a mesma insistência que a mãe fala, cuidado, ela tem que falar a respeito de Cristo. Falar. Deuteronômio 6, 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás. O que significa isso? É quase que, ele está falando assim, abre a cabeça e enche. Quase isso. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. O que ele está falando aqui? Sempre. Continuamente. Olha isso. Isso não lembra isso? Isso não lembra aquilo? E isso, e aquele. Pais, essa é a grande missão que vocês têm. É a grande missão que vocês têm. E nós estamos vivendo dias sombrios. Que até os nossos heróis da infância estão sendo atacados por essa sociedade maligna. E daí, os pais dormem. Ah não, hoje é domingo, está chovendo. Está frio, nós vamos andar de bicicleta, nós vamos levar o Lulu para passear na... Ainda se bota o nome de Lulu em cachorro? Nem sei. Na minha época, toda casa tinha um Lulu. Hoje botam nome de gente, né? E daí, acha que a criança vai se tornar cristã? Vai conhecer o Senhor? Porque o pai também conhece. Por hereditariedade. E não é assim. Daí ele fica a semana inteira, a criança fica a semana inteira sendo bombardeada. Pela televisão, nos desenhos animados, na escola, pelos amigos. Pais, não deixem seus filhos passarem férias, final de semana, em casa de pessoas que você não tenha 1000% de confiança. 1000%. Se for 99,9%,
Não deixe. Primeiro, que você não sabe quando a sua criança vai ser violentada fisicamente, seja ela menino ou menina. E segundo, que uma vida inteira de dedicação da palavra de Deus, basta um final de semana na casa de uma família pagã para destruir tudo aquilo que você demorou a sua vida inteira para construir. Só deixe seu filho passar longe de você umas férias, um final de semana, um feriado, se você tiver 1000% de confiança. 1000. Meus pais não deixavam, a gente não passava. O máximo que acontecia é a gente dormir na casa dos nossos avós. O máximo. Presta atenção nisso. Por que vocês riram? Ah. Porque foi tão grave que eu falei, né? Você ama teu filho? Você ama teu filho? Deixa ele chorar, deixa ele espernear. Deixa ele falar que você é chato. Deixa ele falar que você é radical. Mas quem ama, cuida. Agora, irmãos, eu quero consolar vocês um pouco. Os dias atuais não são piores que os anteriores. Porque quando a gente começa a olhar as circunstâncias, a gente é levado ao desespero. Mas os dias atuais, eles não são piores do que os anteriores. Olha o que diz a palavra de Deus, Eclesiastes 7:10. Jamais digas. O que é jamais? Nem pense em falar. Porque foram os dias passados melhores do que estes. Por que na época dos puritanos era melhor? Por que nos anos 60 era melhor? Por que nos anos 40? Por que no século XIX? Ele está falando assim, nunca diga isso. Pois não é sábio perguntar assim. Não é? Cada época tem a sua dificuldade, cada época tem os seus desafios. Imagina 100 anos atrás que você tinha que lutar para ter a comida na mesa. Era uma luta para ter a comida na mesa. Para ter o café da manhã. Hoje a gente não tem mais essa luta. É outro tipo de luta. Ou então, lutar contra a idolatria da igreja romana. Eu fui educado, quando eu estava no ensino primário, que naquela época chamava primário, algumas vezes eu fui colocado fora da classe, porque tinha a aula lá de catecismo, e quem não era católico, eu era protestante, era colocado fora da classe. Ia ficar lá, lavar pátio. Varrer pátio. Percebe que cada época tem os seus desafios? A gente era zombado quando passava na rua, porque a gente era crente. E aquela época era um desafio, e hoje o desafio é outro. Então, só que os tempos de hoje, eles não são piores do que os tempos antigos. Então, isso serve de consolo para você, que cada geração tem o seu desafio. E, complementando isso, nós fomos chamados para servir a esta geração. Vocês foram chamados, principalmente vocês jovens, vocês foram chamados para servir a esta geração da ideologia de gênero, do LGBT, do politicamente correto, do universalismo, do relativismo, do materialismo, da luta da sociedade e da política contra as famílias. Essa é a realidade. Mas vocês foram chamados para servir a esta geração. Vocês não foram chamados para servir a geração dos anos 20, dos anos 40 do século passado, dos puritanos, dos reformados, dos reformadores. Não é aquela geração que vocês foram, não é aquela geração que vocês foram chamados para servir, mas vocês foram chamados, nós fomos chamados para servir a esta geração, a presente geração. Atos 13:36. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de quem? De Deus.
adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Quer dizer, o seu corpo deteriorou, né? Depois de morto. Percebe, irmãos? Então, para cada época e para cada dificuldade, Deus levanta pessoas específicas para aquilo. Os puritanos, se eles ressuscitassem e tivessem nós meio, eles iam ficar malucos, doidos. Então, eu vejo muita coisa que me abate muito mais do que abate os mais jovens. Porque vocês foram talhados para viverem e para combaterem essas coisas. Daqui a pouco nós vamos embora. Eu só espero que a gente vá embora, mas as nossas palavras fiquem, e vocês lembrem disso. Tem coisa, irmãos, que não é fácil falar. Tem coisa que é dura, mas alguém precisa falar. Alguém precisa falar. Porque enquanto os pais dormem, o inimigo não dorme. Lembra da parábola da semente? Não é nem da semente. Diz que o lavrador, ele semeou boa semente no seu campo. À noite ele foi dormir, veio o inimigo e semeou junto o joio. Então, enquanto você dorme, o filho do seu vizinho, que brinca lá no playground, pode estar semeando joio no coração do seu filho. Com quem seu filho vai brincar? Na casa de quem seu filho vai brincar? Na casa de quem seu filho vai passar o final de semana? Na casa de quem seu filho? Ah, é do meu irmão. Ah, do seu irmão? Ele é temente a Deus? Ele tem os mesmos princípios de que você? Então, se ele não tem os mesmos princípios que você só pode ir lá na casa do teu irmão quando você estiver junto. Ah, pai, não posso pousar aqui? Não pode. Por quê? Não pode. Ah, eu vou embora, ele pode passar o dia aqui? Não pode. Não pode. Porque enquanto você dorme, vem o inimigo e semeia joio no coração do seu filho. E depois vai se levantar uma geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que o Senhor realizou. O resumo é esse aqui, irmãos. Se conseguirmos pregar somente Cristo para o nosso povo, teremos pregado tudo a eles. Richard Baxter. Então, você deve contar para o seu filho, e aqui na igreja também, a história de José, a história de Moisés, a história de Davi, a história dos grandes homens de Deus. Mas não é terminar a história e falar assim, ó, você tem que ser igual a José. Você tem que ser igual a Moisés, você tem que ser. Não, nós não conseguimos ser igual a eles. Então nós precisamos de Cristo. Depois que nós tivermos Cristo, nós vamos lutar para nós imitarmos esses grandes homens de Deus e lutarmos para imitar inclusive a Cristo. Então, irmãos, falar de Deus para os nossos filhos não é ensinar moralidade para eles. Não é ensinar para eles que eles podem fazer isso, e não podem fazer isso. Isso não é evangelho. Evangelho é nós falarmos de Cristo para eles. Você vai ensinar moralidade para eles? Vai. Você vai. Você vai ensinar para ele o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer? Vai ensinar. Vai disciplinar quando ele não cumprir aquilo? Vai. Mas acima de tudo, nós precisamos apresentar Cristo a nossos filhos. Cristo na igreja. Essa, irmãos, é a nossa bandeira. E quando nós tivermos essa bandeira, nós estaremos do lado dos profetas, dos apóstolos, dos pais da igreja, dos puritanos, dos reformadores e de todos aqueles anônimos que levaram o evangelho de Jesus a todas as partes do mundo até que ele chegasse aqui nos nossos dias. Homens anônimos. Quem é capaz dessas coisas? Você pode sair daqui e falar assim, eu vou fazer tudo isso. Ninguém é capaz disso, irmãos. Nós não somos capazes disso. O próprio apóstolo Paulo pergunta, quem, porém, é suficiente para essas coisas? 1 Pedro 4,11. Se alguém fala
fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado. Faça-o na força que Deus supre. É na força de Deus que você vai ter condições de fazer essas coisas. Tanto como igreja, como família, dentro da sua família. E o desafio da família é maior do que o desafio da igreja. A igreja, irmão, serve de suporte. Em várias razões. Primeiro, para você aprender, para você ser alimentado na palavra. E também, para que seu filho não olhe para todo lado e fale assim, peraí, é só nós? É só nós? Não, tem outras famílias. Nós estamos juntos. Por isso, irmãos, que fazer isso aqui dá trabalho. Dá trabalho. Precisa de trabalho. É trabalho, 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 trabalho. Abrir mão de muitas coisas. Abrir mão de interromper um final de semana prolongado. Acordar cedo. Vir na escola bíblica, conviver, aprender. Isso é importante. Importantíssimo. Eu não conheço, irmãos, nenhum caso de pessoas que abandonaram a igreja e falaram assim, ah não, a igreja é a nossa família, nós vamos fazer lá. Não conseguiu transmitir o evangelho para a geração seguinte. Sem igreja. Porque Deus criou, irmãos, duas instituições somente. A família e a igreja. E uma está intimamente ligada com a outra. Você quer criar seus filhos debaixo do temor do Senhor? Não crie seu filho longe da igreja. Não faça isso. Você vai se arrepender amargamente. Irmãos, daí você pode pensar assim, ah, mas Deus não está no controle de tudo? A Bíblia não diz que nenhuma das suas ovelhas vai se perder? Sim. Sim. Mas muitos pais vão chegar diante de Deus e vão falar assim, cadê meu filho que eu não estou vendo aqui? Ué, ele não está aqui porque você não quis. Como que eu não quis? Não, você não quis. Você não orou pelo seu filho. Você orou para ele entrar na USP. Ele entrou na USP. Você entrou para ele ser bem-sucedido financeiramente. Ele foi bem-sucedido financeiramente. Você orou para ele casar com uma moça bem bonita. E ele casou com uma moça bem bonita. Que todos os pais oraram para os rapazes aqui casar com moça bonita, porque todos os rapazes aqui casaram com moça bonita. E as mães oraram para as filhas casar com um rapaz simpático. Todo mundo casou com um rapaz simpático. Você não orou. Você orou para ele ser bem-sucedido, ele foi bem-sucedido. Você orou para ele prosperar financeiramente, ele prosperou financeiramente. Você não orou para ele ser salvo. Você não orou para ele conhecer a Cristo. Você não trabalhou para ele conhecer a Cristo. Então, você está falando que você queria, mas você não queria. Irmãos, lógico, você vem para o culto de manhã, você não viu um monte de gente andando de bicicleta, brincando no parque, levando o Lulu para passear no parque? E daí você não lembra aquela palavra do salmista assim? Como que esse pessoal é tão feliz desse jeito aí? Eles não têm Cristo e eles são tão felizes assim. E qual vai ser o final? Qual vai ser o final? Irmãos, eu espero que vocês não saiam daqui derrotados, mas vocês saiam daqui desafiados pela palavra de Deus. E eu sei que tem muitos pais que podem já mais maduros e tal, e falam assim, olha, eu perdi essa oportunidade. Mas você ainda pode abençoar os seus netos. Pode abençoar seus sobrinhos. Você pode ter filhos adotivos. Assim como Deus tem filhos adotivos. Você pode ter filhos adotivos e apoiar outros pais nisso. Nós não somos deuses, irmãos. Nós erramos. E isso é uma maravilha nós pensarmos isso, que nós somos imperfeitos. Então, nunca a palavra de Deus ela tem o sentido de nos abater e nos deixar no chão. Mas ela nos abate e depois nos leva a Cristo, para que Ele derrame da sua misericórdia sobre nós. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, tenha misericórdia de nós. Nós não somos capazes disso, Senhor. Nós somos totalmente dependentes da Tua força, da Tua sabedoria e da intervenção do Espírito Santo na nossa vida. Abençoa essa igreja, Senhor, para que ela possa ser uma coluna, para que ela possa ser um alicerce,
para que ela possa, através da tua palavra, alimentar os pais, as mães, para que eles possam criar os seus filhos no temor do Senhor. Que o Senhor não permita, Senhor, que a próxima geração seja escravizada por falta de conhecimento da tua palavra. Capacite, Senhor, teu povo. Te agradecemos também por tantos homens que deram sua vida para que a sua palavra chegasse até os nossos dias. E que a próxima geração também possa ser abençoada com o nosso trabalho, Senhor, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém.